Livro de Números, capítulo 23, verso 16. Assim diz a palavra do Senhor: E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque, e assim falarás. E vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Eu não posso revogar aquilo que Deus tem abençoado. Senta em nome de Jesus. Se nós formos no livro de Números, no capítulo 22, Balaque vê o que Israel havia feito e percebe que aquele povo era numeroso, e ele ali fica com receio, ele tem inveja, ele tem ciúme, ele tem medo do povo de Israel. Deixa eu te colocar no contexto. Israel sai do Egito e começa a caminhar rumo a Canaã, o seu território, para que fosse um caminho mais curto. Ele vai passando por entre as nações, e aquele povo de Moabe, o rei, sabendo que Israel iria passar, ele começa a observar aquela nação, e ele começa a ver que aquela nação era muito grande. Ele começa a ver que por onde aquela nação passava, quem se levantava contra ela era derrotado. E aí então Balaque está ali, o rei dos moabitas, junto com seus príncipes, acovardado, vendo Israel não tinha feito nada para eles. Nada para eles. O ódio era um ódio gratuito, era um ódio de inveja. E então eles estão ali observando. Naquele tempo havia um profeta mercenário chamado Balaão. Balaque manda chamar Balaão, e a peso de muito dinheiro, a peso de muito ouro, diz: Balaão, tu vais amaldiçoar esse povo. Eu não posso contra eles. A minha nação não pode contra eles. Então tu vais amaldiçoar esse povo. E ele leva Balaão até um certo lugar, para que Balaão pudesse olhar, observar aquela nação de Israel. Só que quando Balaão se posiciona e ele vê Israel, e ele abre a sua boca para começar a amaldiçoar, o Senhor disse: negativo. Ninguém revoga uma bênção minha. Não tem como tu amaldiçoar Balaão, porque eu não estou te autorizando. Se Deus já abençoou, então a boca do homem não consegue determinar um outro destino, não consegue revogar aquilo que já foi dito. Balaão, acostumado já com as suas práticas mercenárias, ele estava acostumado a receber para abençoar, ele estava acostumado a receber para amaldiçoar, só que ele não contava que naquele momento ali era um povo já abençoado por Deus. A lógica de Balaque é interessante. Eu estou vendo um povo crescendo, eu estou vendo um povo avançando, eu estou vendo um povo ficando forte, e eu não sei como eu vou vencer esse povo. As pessoas muitas vezes se levantam contra ti, tu não sabe por quê. Eu não fiz nada contra eles, não importa. É porque eles estão te vendo crescer, e eles não conseguem lidar com o que está acontecendo. Esse é um grande princípio, que nós temos que nos acostumar com isso, até mesmo para que a gente tenha um cuidado e que a gente não venha se frustrar com as pessoas. Tenho falado muito isso aqui, pastor. Nós precisamos, nos
nossos dias ter esse cuidado muito grande. Balaque, ele não estava reagindo a algo que Israel havia feito. Israel não fez nada, Israel estava só seguindo o caminho deles. Israel não atacou, Israel não falou, Israel não ofendeu, nada. Balaque estava reagindo apenas àquilo que Israel estava se tornando. Nós já vimos isso aqui. Balaque não estava reagindo a uma ofensa, não foi ofendido. Não foi ofendido, não olharam com carinha feia para ele. Só ele não sabia o que fazer com aquilo que estava acontecendo. Ele não sabia como que ele ia lidar com um povo que estava crescendo. Israel estava se tornando. As pessoas muitas vezes vão se levantar contra ti, não porque foram ofendidos. É porque, na verdade, as pessoas elas se incomodam com o fato de tu estar crescendo. Elas não conseguem lidar com isso. Elas não conseguem, elas não sabem, porque elas estão muito acostumadas a te ver desempregado, e elas não se importam quando tu está desempregado, mas no momento em que tu começa a trabalhar, que tu começa a prosperar, que tu começa a crescer, que tu começa a comprar dentro de casa, aí as pessoas começam a se incomodar. Enquanto tu está caído, as pessoas não se importam, mas no momento em que elas veem que tu começa a crescer, as pessoas começam a dizer, isso não vai longe. Aí começam as maldições. As pessoas não se incomodam se o teu casamento está arrasado. A maioria não se incomoda. Mas no momento que elas percebem que o teu casamento começa a ser reconstruído, que a casa, que a família está sendo reconstruída, as pessoas dizem assim, não vai longe. Isso não tem como dar certo. Aí começam as maldições. Aí começam as maldições. Sempre foi assim. Estou te mostrando um princípio milenar. Israel não ofendeu. Não sei por que a pessoa está se levantando contra mim. Porque ela não está conseguindo lidar com o que a tua casa está se tornando. Tem pastores assim, que muitas vezes não conseguem lidar com aquilo que o membro está se tornando. Tem pessoas que não vão saber ver os teus filhos numa faculdade. Tem pessoas que não vão conseguir lidar contigo trocando de carro. Não vão conseguir lidar. Não vão conseguir lidar contigo passeando com esposa, viajando, tirando férias. Por isso que também é bom a gente não colocar muitas coisas nas mídias sociais, né? Se for olhar ali, dificilmente o Instagram mesmo, dificilmente eu uso, né? E quando eu uso é só para botar vídeo. O meu Face também é só para colocar. Eu tenho muitas fotos de viagens. Fotos de viagem, fotos né, aproveitando com a pastora, com a família. Eu não coloco porque as pessoas não sabem lidar, né? Eu já comentei aqui, tem pessoa que é difícil. Talvez tu tire uma foto comendo arroz e feijão, mas se ela estiver comendo só o feijão, ela vai dizer assim, aí se aparecendo, sabe por que tem arroz? Tem pessoa que não sabe lidar. Então aqui é interessante, Balaque não começou odiando Israel porque Israel tinha feito alguma coisa. Ele começou a não saber lidar com o crescimento de Israel. Sabe o que é inveja? Sabe o que é quando a pessoa ela começa a não saber lidar com o teu crescimento, com o que está acontecendo contigo? Aí, às vezes a gente se frustra porque a gente fica sabendo, fulano foi lá na casa do ciclano e falou de mim. Pô, quantas vezes eu ajudei, quantas vezes eu fiz, aí ele está falando de mim. Querido, ele está vomitando o emocional dele que está doente. Quando a pessoa está falando mal de ti, tu cansou de estender a mão, e mesmo assim ele está falando mal de ti, ele está vomitando o emocional dele. Ele está vomitando a frustração dele. Ele está vomitando o sentimento de derrota que ele tem, e ele não tem capacidade de admitir. Por isso que as pessoas falam mal, né? Por isso. Então, quero te dizer uma coisa nessa noite. Tem muitas coisas que a gente vem carregando, tem muitas palavras de maldição que foram lançadas sobre a nossa vida, dentro de casa, mas
Se nós ainda estamos, durante a semana também, né? Mas se nós ainda estamos aqui dentro, se tu ainda está aqui dentro, eu quero te trazer uma certeza: existe uma bênção sobre a tua vida e existe uma promessa de Deus para a tua casa. Pode ser que tu ainda não está vendo. Os irmãos que estão nos assistindo, os irmãos que estão ouvindo, que vão ouvir pelo rádio, pode ser que tu ainda não está vendo o que Deus está fazendo. Pode ser que a tua vida não esteja ainda como tu gostaria. Pode ser que a tua casa ainda está cheia de problemas. Pode ser que as contas ainda são muitas e são difíceis de pagar, mas o fato de tu ainda estar na presença de Deus significa que a tua história ainda está sendo escrita. Ainda está sendo escrita, e nós vimos na semana passada, aquele que escreve a história é Deus, e se ele não escreveu ainda fim, então ninguém tem autoridade de dizer que acabou. Por mais que não saibam lidar contigo, por mais que possam querer te amaldiçoar, alguém pode tentar te amaldiçoar, pode tentar te frustrar, pode tentar te desanimar, mas aquilo que Deus determinou na tua vida, ninguém consegue tirar. Já está determinado, porque a intenção de uma pessoa não tem poder para desfazer aquilo que Deus já determinou. Foi o que o próprio profeta disse: já está falado, ele não é homem para mentir, já está falado e nem eu mesmo posso revogar aquilo que ele já abençoou. As pessoas podem falar mal, as pessoas podem se levantar, mas elas não conseguem, a intenção do coração da pessoa não consegue revogar aquilo que Deus já determinou. Balaque viu Israel crescendo e pensou: eu preciso parar esse povo. E eu já comentei sobre isso também. A inveja é interessante, né? Nem é o contexto aqui, mas só para falar sobre isso. Por que está tendo inveja de mim, se eu sou o menor? Tem pessoas que são capazes de deixar tudo que tem para poder te invejar. As pessoas, elas podem ter mais do que tu. E também tem uma coisa, às vezes, sabe o que tu tem? Amor de pai. O amor incomoda. Sabia que o amor incomoda? Eu não tenho nada, eu não cheguei ainda num nível próspero, financeiramente, de sucesso profissional, não cheguei. Mas as pessoas olham para ti e dizem assim: como o pai ama eles, como Deus ama essa casa. Olha só, eles não têm nada, mas eles são felizes, eles estão em paz, eles têm descanso. O amor incomoda. Se nós formos ver Ana e Penina, nós vamos ver que Ana não tinha filhos, mas o que ela tinha, pastor? O amor do esposo. E isso incomodava a Penina. Penina tinha tudo o que precisava, e além, tinha tudo o que precisava e além, porque tanto é que Eucana disse: por um acaso eu tenho te deixado faltar alguma coisa? Mas mesmo assim, ela tinha a capacidade de ignorar tudo o que ela tinha. Ela tinha inveja do amor. Às vezes as pessoas vão te invejar pelo amor que Deus tem. Então, Balaque, ele tinha um receio, ele tinha uma inveja, ele tinha um temor, ele via aquele povo estava crescendo, e ele precisava, de alguma forma, parar aquele povo, e então ele chama Balaão. Agora, ele não sabia de uma coisa: aquele povo não estava crescendo só porque era forte, aquele povo estava crescendo porque estava cercado por uma promessa. Se tu tem promessa,
não tem intenção do homem que vai fazer mudar. Interessantíssimo. Balaque chama Balaão, Balaão se posiciona, e no momento que ele abre a boca para amaldiçoar, da boca dele começa a sair bênção. Está escrito aqui. Da boca do profeta que ia amaldiçoar, Balaque se incomodou com aquilo. Tu não está me entendendo? Eu estou mandando tu amaldiçoar e tu está abençoando. Ele disse, eu não consigo revogar. Tem uma promessa sobre a vida deles, eu não consigo revogar. Balaque tinha inveja. Balaque tinha sentimento contra Israel. Balaão tinha voz. Mas só quem tem a última palavra é Deus. E se Deus tem a última palavra, não tem como. O que foi dito não será revogado. Balaque tinha uma intenção, Balaão tinha a boca, mas Deus tinha a última palavra. E quando Deus tem a última palavra, a intenção de uma pessoa nunca será maior do que a última palavra de Deus. Não importa o que estão falando, não importa o que está acontecendo. Estou sendo apertado, mas a história ainda está sendo escrita. Eu estou sendo perseguido, mas a história ainda está sendo escrita. Quem começou foi Deus, e enquanto Ele não escreve fim, não tem intenção humana que possa dizer que acabou, ou que possa determinar que acabou. Balaque tentou, Balaão tentou, mas Israel continuou caminhando. Israel continuou caminhando. Deus ainda está escrevendo. E enquanto Deus não escreve fim, ninguém tem autoridade para escrever acabou. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser o professor, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser alguém da rua, não importa a intenção do coração do homem, não tem intenção do coração de uma pessoa que possa revogar uma promessa que Deus já determinou sobre a tua casa. Toda vez que tu ouve acabou, Deus está dizendo, eu ainda estou escrevendo. Palavra nenhuma de homem consegue mudar um destino que Deus está escrevendo. Mesmo que tu não esteja vendo agora, mesmo que tu vai sair daqui agora e tu vai voltar para casa e para os mesmos problemas, Deus ainda está escrevendo. Nós precisamos ter essa convicção. Eu preciso que tu saia para a tua casa hoje com uma declaração: nem tudo que disseram sobre mim é verdade. Nem tudo o que aconteceu comigo define quem eu sou. Nem tudo o que aconteceu comigo define quem eu sou. Porque o meu destino, só quem tem autoridade sobre o meu destino é Deus. Ninguém tem autoridade para revogar aquilo que Deus ainda está escrevendo.